Pessoal, tudo bem? Boa noite, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Tava dando risada com o pessoal do grupo aí, a Simone tava me fazendo dar risada aí. Tava me contando da pessoa ideal pra ela, né? Do namorado, do namorido perfeito aí. E a gente tava rindo. Mas nada é impossível, gente, né? O limite somos nós que damos pra nós mesmos, né? E aliás, vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrar, mas eu vou falar um pouquinho sobre hoje. Um pouquinho sobre hoje. Vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Falar sobre animismo, sobre sombra, sobre, né, a visão espiritualista desse conceito, que é um conceito tão limitante, que prejudica tanto a nossa vida, e a gente nem reconhece, né? Porque a gente vai no automático, é um processo completamente inconsciente. É um assunto bem interessante que eu gosto bastante de falar sobre isso. Tá, um oizinho pra vocês, que eu tô vendo que estão entrando. Boa noite pra vocês também. Então não vou me alongar muito, para aproveitar melhor o nosso tempo, que tem bastante coisa para falar. Inicialmente, quem quiser fazer alguma consulta particular, ou fazer um mapa astral, ou mesmo as terapias holísticas, gente, eu não faço menos que 4, tá? Tem que ser no mínimo 4. Então são 4 quarta-feiras ou 4 sexta-feiras. E aí é um trabalho que a gente vai trabalhar com as sombras, vamos falar um pouquinho sobre regressão, tem o mapa astral, mistura um pouquinho de tudo. É um trabalho seguido, de sequência. Tirando esse trabalho, tem um trabalho com os mapas astrais, que é um trabalho que eu adoro fazer, que é mistura os oráculos aqui também, que é um trabalho personalizado e individualizado, em que a gente vai ver o seu mapa astral, como que estava o céu no momento que você nasceu, quais são as propensões para a sua vida, agora em 2018, o que tem para rolar. É um trabalho bem bacana que o pessoal gosta bastante. Então quem tiver interesse, manda um e-mail para contato@espiritualize-se.com.br. Vou repetir, contato@espiritualize-se.com.br. Então vamos lá, começar falando sobre a sombra, né? A sombra já é uma coisa que dá medo em nós, né? Tem até uma foto bem interessante que eu vi na internet esses dias, que é uma pessoa. Ela está de frente com a claridade e ela está indo numa direção e a sombra dela, que está refletida naquela luz, está indo para outra. E isso, eu vou até depois procurar essa foto e vou compartilhar com vocês, porque eu achei bem interessante para reflexão, porque assim somos nós. A sombra, o conceito inicial vem de Carl Jung, e é um processo da psique, é um processo que ele definiu como um processo inconsciente, de um arcabouço de tudo que nós rejeitamos em nós jogamos nela. Concordo, mas na visão espiritualista a gente pensa um pouquinho diferente. A sombra, na sombra, né, nesse processo, a sombra seria tudo aquilo que não está na nossa visão, que não está na claridade. E o que está na claridade? É aquilo como a gente vê, como a gente pensa, como a gente age, né? Ou melhor, como a gente pensa que pensa. Né? Olha que como a gente pensa que pensa. Mas é isso mesmo. Porque nem sempre o que a gente acha é a verdade, né? Quantas vezes na nossa vida a gente tinha uma visão sobre uma situação ou sobre uma pessoa e de repente acontece alguma circunstância que muda completamente e fala, meu Deus, não era nada disso. É até absurdo eu ter pensado uma situação dessa, eu ter me permitido pensar um absurdo desse. Sabe quando acontece alguma coisa que você já cria uma situação na sua mente? Aí você fala assim, não, tal coisa era pra estar aqui, não tá, ela deve ter roubado, não sei o que, fulano passou aqui, pode ter pego, pode não ter, sei lá, o que ele ia fazer, não sei o que com isso. Aí daqui a pouco você acha o negócio, você fala assim, que horrível. Então perceba, né, que o seu pensamento inicial, você achou um culpado, né, você apontou o dedo pra alguém. Depois você achou o objeto, um exemplo que eu tô dando, bem hipotético, e aí você mesmo se sentiu culpado. Então perceba, esse é o conceito da sombra. A sombra, ela está diretamente relacionada ao animismo. E o animismo, por que eu quero falar disso hoje, né? Eu comecei a falar com a Andrea no programa passado, a gente começou a falar sobre esses conceitos, só que eu não me aprofundei muito. Então hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tentar passar um pouco da minha visão, de como eu penso. A sombra, o animismo, tá? Primeiramente, vamos falar do animismo. O animismo, qual que é o conceito do animismo? Tudo tem vida, né? O animismo vem do animas, do grego, né? Animas. Então, tudo tem vida. Né? Uma pedra tem vida, um fenômeno da natureza tem vida, né? O mar tem vida, o rio tem vida. Então, é por isso que está muito associado o animismo às religiões de cunho afro-brasileiro, porque os orixás estão associados
a fenômenos da natureza, ou é Oxum, o orixá da cachoeira, Xangô, o orixá do fogo e do trovão, Yansan, o orixá dos ventos. Então perceba que nos primórdios as pessoas sincretizavam fenômenos naturais com uma alma, colocavam uma alma naquilo, tinha um espírito naquilo. Esse é o conceito primordial de animismo, tá? Vamos quebrar esse paradigma, essa coisa absurda de gente desinformada, esses pai de poste aí, que sai falando um monte de besteira. Não, porque a pessoa é muito animista, né? O tipo de mediunidade dela tem muito animismo. Ainda bem, porque se ela não tiver, ela não é médium, é mentira, é mistificação. Ou você, né, tem um animismo na sua mediunidade, ou você mistifica, então escolhe. Né? Ou você finge, ou você... Porque é um processo anímico, você está se conectando com uma força, com uma coisa extraordinária. Então o animismo é o quê? É a manifestação do todo dentro de nós. Né? O tudo está contido no todo. Nós somos um pedacinho de cada coisinha do universo. É uma célulazinha, moléculas que compuseram tudo. Inclusive nós também compuseram a pedra, também compuseram qualquer objeto que esteja aí fisicamente em nossas mãos. Então o animismo é um processo completamente natural. Quando a gente fala mediunicamente, o animismo vamos pensar assim, se você fosse um médium completamente mecânico, ia ser uma porcaria. Uma porcaria, um médium completamente mecânico, se não tiver um animismo. Porque a entidade, ela é uma força. Pense que um espírito, ele é uma luzinha, é uma bolinha. Ele pode ter um perispírito para se apresentar para a gente, mas ele é uma luz, ele é uma energia. Então ele não tem boca, ele não tem ouvido. Não, os espíritos falam comigo através do meu animismo. Ele vai manifestar uma energia, que é ação e pensamento, e meu animismo, que são as forças que moram em mim, né, a minha própria alma, vai interpretar aquilo de uma forma que eu conheça. Então, eu posso receber um espírito francês agora aqui, só que eu vou falar em português, porque é a linguagem que meu cérebro tem. Entendem? Então, existem médiuns que fazem algum tipo de prodígios, né? Xenoglosia, alguns fenômenos até paranormais, mas são muito raros e eu não sei se são úteis. São úteis para quê? Eu acho que no começo do espiritismo, da Umbanda, isso era muito comum, porque tinha que se provar alguma coisa para as pessoas acreditarem. Nós não estamos mais nesse ponto. As pessoas têm a liberdade de acreditar e seguirem o que elas querem. Então, aconteceu uma evolução, um salto evolutivo na própria espiritualidade, que as entidades não têm necessidade de ficar provando coisas para ninguém. Então, muitas coisas se tornaram desnecessárias e o animismo se fez mais presente. Então, a entidade vai se comunicar com o meu ânimos, né, com a minha energia, com a minha sombra, e através da minha sombra, ela vai conseguir falar com vocês. Então, palavras que estão no meu vocabulário são as palavras que a entidade vai usar. Isso é muito comum em centro. Porque que palavra a entidade vai usar? Por mais que ela vá ter algum tipo de sotaque, algum tipo de coisa que seja relativa à experiência que ela está se manifestando, ela vai ter que usar o que eu tenho, porque ela está usando a minha carne. Então, a partir do momento, a gente não faz a cabeça, porque mora aqui na cabeça, né? Tem que passar pelo cérebro para coordenar os movimentos, para coordenar os pensamentos. Então é mais ou menos isso que acontece. A partir do momento que eu canalizo uma entidade, ela está usando as minhas informações, os recursos que eu disponho para conseguir se comunicar. Isso é animismo. Então vamos parar com essa coisa que esses desinformados falam assim, isso aí é animismo. Aí a gente pega o Exu Cobra, o Exu Pantera, Caboclo Pantera, ou sei lá o que, e aí se comporta como se fosse uma pantera. Tá certo ou errado? Não tem certo ou errado. Tá? Aquela entidade, ela reflete um arquétipo psicológico. Tá? É o Caboclo da Pantera. O Caboclo da Pantera, né, ele está conectado a energias, ele segue falanges, e ele usa o nome, ele se identifica dessa forma. O nome dele pode ter sido Mário, na vida passada. Mas ele vem como Caboclo da Pantera nessa manifestação, porque ele está unindo elementos que vão fazer ele se comunicar, que estão relacionados à função, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver. Então, aí do animismo, a forma como o meu ânimo, né, como a minha alma enxerga uma pantera, pode ter a ver com a forma como ele vai se comportar incorporado? Completamente. Isso é ruim? Não, em absoluto. Faz parte, ele está se conectando com aquela energia. Se ele não tiver aquele animismo, ele não se conecta com aquela energia.
Vou aproveitar, até tá fora da pauta aqui, eu deixo a minha colinha aqui na frente, mas as pessoas às vezes me perguntam, Caju, por que uma entidade precisa se manifestar no corpo de um médium, como é comum na Umbanda, para transmitir alguma mensagem ou fazer algum tipo de trabalho? Exatamente por isso, animismo. Ela precisa dos recursos do médium. Como espírito, ela tem a capacidade de ejetar energia. Ela elabora energias, cria vibrações e projeta. Só que aquilo nem sempre é suficiente pra gente. Então ela precisa estar conectada com o médium para usar os recursos que aquele corpo nem sabe usar, mas ela sabe. Aí a conexão fica completamente diferente, a forma de trabalho fica completamente diferente, ela é mais assertiva. Um exemplo que eu vou dar. As minhas entidades, os guias que trabalham comigo, têm mania de dar data, em prazos para as coisas. São muito assertivos, mas eles estão usando o quê? Exatamente essa minha capacidade oracular, que independente deles, eu tenho como estou fazendo aqui agora. Quando eles estão conectados comigo, eles sabem usar muito melhor que eu estou aprendendo. A gente está sempre aprendendo, só que para eles, isso é rotina. Então, eles vão usar isso de uma forma muito forte. Ele vai incorporar num médium que tem outro tipo de sensibilidade. Ele vai saber usar aquela capacidade do médium de uma forma mais construtiva que o médium. Isso tudo é animismo, tá bom? É um assunto para a gente voltar a falar. Mandem até as suas dúvidas, façam os seus comentários sobre o tema. Que eu sei que é um tema que gera muita dúvida, muita pergunta. A sombra, como eu já falei no sentido espiritualista, ela está relacionada ao conceito que Jung formou inicialmente, mas não é completamente dependente do conceito da psicologia de Carl Jung. Ela, no sentido espiritualista, ela teve uma ramificação, ela teve um sentido um pouco diferente. Então, vamos pensar assim, ó. A sombra, por que eu falei do animismo? Porque a sombra está diretamente relacionada com o animismo. Sabe aqueles comportamentos que a gente tem naturalmente? Quem dirige sabe. Você às vezes está dirigindo, você nem lembra que está dirigindo. Você troca a marcha, você acelera, você freia, você nem percebe. Você está batendo papo enquanto isso, é automático. Andar de bicicleta, os comportamentos naturais que a gente faz são anímicos, porque eles são inerentes ao corpo. Nosso corpo já se condicionou a fazer aquelas atividades e faz de uma forma completamente natural. Aquilo flui. E o que é a sombra? A sombra seria uma memória desses comportamentos. Ela aprende. Ela não nasce sabendo. Então ela vai aprendendo desde a nossa infância, com comportamentos que a gente tem, com as coisas que a gente é cerceado, com os nãos que a gente recebe, com os sims que a gente recebe. Ela aprende como se comportar. A questão é, a sua sombra está se comportando ao seu favor ou contra você? Esse é um ponto que é muito interessante. E muitas das perguntas que eu respondo aqui, as pessoas têm um problema de relacionamento com a própria sombra, um problema interior, individual delas mesmas. E elas não conseguem ter noção disso, talvez por não conhecer o conceito, por isso que eu faço questão de dividir com vocês. E é um tema que eu sempre trago nos programas, que eu falo sempre desses comportamentos inerentes de nós gerarmos as próprias coisas que acontecem ao nosso redor. Isso em todos os sentidos. Tudo é condicionado pra gente. Até as coisas que a gente atrai. Aí fala assim, mas há 10 anos atrás eu li o livrinho lá, O Segredo, da Rhonda Byrne lá, não me serviu pra nada. O conceito ali, que é a lei da atração, que é o segredo, vocês lembram desse livrinho? O conceito é perfeito. Aquilo ali existe e funciona. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente atrai aquilo. A questão é, o que você realmente quer pra você? A sua mente pode estar falando que você quer uma coisa. Seu corpo pode estar falando outra. Porque a sua própria mente, ela é dúbia. Ao mesmo tempo que ela está falando assim, eu quero ser rica, ela está dizendo assim, não, mas eu não mereço riqueza, porque eu fiz tanta coisa errada no passado. Quem é rico é infeliz, quem tem dinheiro sofre, dinheiro não traz felicidade. Essa frase todo mundo já ouviu, isso desde criança. Pensem, vocês ouviram desde criança que dinheiro não traz felicidade. O que sua sombra aprendeu? Vou deixar ela sempre sem dinheiro para ela conseguir ser feliz, porque se eu trouxer dinheiro para ela, ela vai sofrer. Então você vai lutar para ter dinheiro e não chega dinheiro. Nunca vai parar na sua mão dinheiro. Porque a sua energia mais forte, que é a sombra, que é um poder que a gente tem que vocês não conseguem imaginar,
Ela fala, não. Quando a coisa vem vindo, ela, não, eu não mereço, não quero. Isso não traz felicidade. Só que isso é uma coisa completamente inconsciente. Então é um trabalho que a gente vai fazendo de pouquinho, sabe? Homeopaticamente, de gotinhas. É um trabalho que a gente vai se reprogramando mentalmente. Para isso existem várias ferramentas. Tá? Neurolinguística, dezenas de terapias holísticas que vão nos ensinando a rever conceitos. O próprio conceito de psicoterapia, quando a pessoa vai fazer uma terapia, ninguém vai na mesa de um analista aí fazer terapia porque tá bem. É muito difícil. A pessoa geralmente vai porque ela está com algum problema. E os problemas são sempre originados por esse tipo de conceito, esses processos, esses mecanismos inconscientes, que é o que a gente tem que trabalhar. Dentro de um consultório freudiano, junguiano, da psicologia, seja lá o que for, é incrível, é maravilhoso, indico, só que eles vão trabalhar alguns conceitos. Na terapia holística, na terapia espiritualista, a gente vai trabalhar alguns conceitos um pouquinho diferentes, porque a gente vê o próprio conceito de sombra de uma forma um pouquinho diferenciada. A sombra, ela tem 5 etapas, tá? São 5 sombras. Seriam 5 partes, né? 5 processos da sombra. O primeiro processo da sombra é o corpo, que seria a nossa genética, né? O nosso eu, o nosso corpo mesmo, isso aqui físico, tá? O segundo processo da sombra seria a sensibilidade. Por isso que eu falo para vocês que a mediunidade mora na sombra. Se você não se conecta, a sua sombra se conecta com os guias. Desenvolver a mediunidade é você encontrar um caminho para fazer sua sombra abrir espaço para aquela entidade que vem extracorporeamente se manifestar e trazer algum tipo de comunicação. Se você não consegue desenvolver esse processo sensório da sombra, de sensibilidade, que é o segundo processo, você não consegue ser um bom médium, não consegue se desenvolver. Tá? O terceiro processo é a defesa. A sombra é responsável pela nossa defesa. Que até tem algumas dúvidas que vocês me postaram hoje, que eu vou responder daqui a pouco, que está completamente relacionado a isso. É aquele tipo de pessoa que você conhece e você simplesmente bate o olho e fala não. Te dá até um calor no corpo, aquela pessoa te irrita naturalmente, você sabe que tem que manter distância. Isso é sua sombra de defesa. Ela sentiu alguma coisa lá que não vai te fazer bem. A nossa sombra, ela sempre trabalha para o nosso bem. Se ela está trabalhando para o nosso mal, é porque ela está mal programada. É uma questão da gente reprogramar, de fazer ela entender, se condicionar a funcionar de uma forma diferente. Mas alguns princípios básicos, por exemplo, defesa, essa sombra de defesa, ela é uma loucura. Porque ela vai defender, preservar, ela vai mexer com as outras sombras, inclusive, que ela vai preservar até a sua sombra corpo, a qualquer custo. Que é o instinto de sobrevivência, aquilo que a gente chama de instinto de sobrevivência, é a sombra defesa. É aquela que faz uma mãe ter força para levantar um carro para tirar o filho de baixo. Aquelas coisas que a gente às vezes vê no jornal e acha inacreditável. Né? Mas da onde ela arrumou força, mas ela foi lá e fez e aconteceu. É a nossa sombra de defesa em ação. É o poder e vem no corpo. Ela esquenta. Ela é firme. Ela esquenta seu corpo. Sabe assim? Aí você conhece aquela pessoa que você detestou, ela fala alguma coisa que já te... Até o termo, ó, já me sobe o sangue. É o calor, ó. É a energia dela, já subindo. Para vocês verem como sempre está no corpo, tá? As sombras estão sempre no corpo. A outra sombra que a gente tem é a mente. Essa é a mais perigosa e é a que mais trabalha contra a gente se a gente não souber trabalhar. Por que eu falo que ela é a mais perigosa? Porque ela movimenta todas as outras. Um exemplo. Quem é mãe? Tá? O seu filho vai sair para uma baladinha, eu comentei isso até no programa passado, que a Andréia estava aqui comigo. Você não pensa já, que bom, tomara que ele se divirta e vai dormir. Você já está pensando, e se acontecer um acidente? E se ele for balear? Olha que você está vibrando, é a sombra mente. Criando situações, porque lá é o trabalho dela. Se você não tem uma doutrina, fala, opa, parou. Quem manda aqui, quem está no comando sou eu. Porque quem tem que comandar a nossa sombra, quem tem que dar ordem, somos nós. Se as sombras são os gerentes da empresa, você é o diretor ou a diretora. Você, menos. Então, a sombra da mente é um trabalho muito árduo. Quando você vê que ela está indo para um lado, você corta. Está indo para um lado, você corta. Você corta. Na quarta, quinta vez, ela para de ir para o lado. Você vai ver que você consegue ter um mindfulness, né, uma serenidade, uma capacidade de estar um pouco mais tranquilo. Porque você vai condicionando ela para... Não adianta você ficar produzindo besteira, porque eu não estou dando atenção para você.
Se você dá corda para essa sombra, né, para essa qualidade da sombra, que é a mente, aí ela vai mexer com as outras, por quê? Você já vai pensar numa situação que é fantasia, tá? Isso nem aconteceu, você está fantasiando que poderia acontecer uma situação. A sua sombra de defesa não sabe diferenciar o que é realidade e o que é fantasia. Ela responde aos seus instintos, às coisas que estão acontecendo no seu corpo. Vai acontecer tal coisa. O que, que ela faz? Defende. Já dispara a sua adrenalina. Você já está com os nervos à flor da pele. Aí está a origem da síndrome do pânico. Percebam que a síndrome do pânico é uma coisa que é completamente mental. Nada aconteceu com a pessoa. Ela criou uma fantasia. Eu tô morrendo, eu tô tendo uma parada cardíaca, porque eu tô sentindo, a sombra mente criando. Aí o que, que a sombra defesa faz? Eu tenho que me defender, meu Deus, eu tô morrendo. Aí ela já joga adrenalina lá. É porque ela tá defendendo, ela mexeu com a sombra corpo também, porque ela joga adrenalina aí, que tá acontecendo alguma coisa, precisa de ação. Como ela começa a trabalhar. Aí já te dá, você fica tremendo, já te dá taquicardia, você começa realmente a passar mal, te dá falta de ar, você acha que você vai escrever até uma carta de despedida. Tudo por uma coisa que sua mente criou. A sua sombra-mente criou aquilo e as outras sombras foram absorvendo aquilo. Não, se ela está falando isso, as sombras não sabem distinguir realidade de fantasia. Então, se você fantasiar uma coisa e acreditar, ela transforma aquilo em realidade. E a quinta sombra, que eu ainda não falei, que é essa que mexe com a lei da atração, é a sombra de meio, né, que tem tudo a ver com o nosso meio ambiente, com as nossas energias, como nós exalamos nossas energias, como nós absorvemos nossas energias, o que nós atraímos para nós. Então pense nesse exemplo aqui que eu dei agora há pouco, você passou por todos esses processos, tá? De mente, corpo, de defesa, e aí vai para a sombra meio ambiente. O que você pensa que você vai atrair? Tudo aquilo, porque ela vai absorver, ela não entende o que está acontecendo. É como se fossem personalidades independentes. Não, vai vir alguém, vai me assaltar e eu tô correndo risco e pode acontecer isso e eu vou apanhar. Só que ela não entende essa linguagem das outras sombras. Ela vai fazer assim, eu tenho que trazer alguma coisa que faça ele apanhar, eu tenho que trazer alguma coisa que faça ele sofrer um acidente. Aqui mora a lei da atração, na quinta sombra, que é a sombra de meio. Só que ela, diferente das outras quatro, as outras quatro vão se comunicando entre si. Vão trazendo coisa no corpo, a mente vai criando e traz coisa no corpo e mexe com o mecanismo de defesa e a coisa vai fluindo. A sensibilidade, porque já estou sentindo até alguma coisa, uma premonição, tem alguma coisa errada acontecendo. Se chegar na quinta, minha amiga, aí é o que você vai atrair, porque ela não entende, como eu te falei, o que as outras quatro falaram. Ela só entende assim, o que chegou. Chegou assim, assalto? Tem que atrair assalto. Ela trabalha assim. Essa é a sombra da lei da atração. Tudo que você não quer é ser assaltada. Só que você trabalhou tanto isso nas outras quatro sombras, que quando vai pra quinta, ela só ouve a palavra assalto. Opa, venha assalto, assalto, assalto. Porque ela vai trabalhar a atração, é a sua sombra de meio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é um trabalho que a gente tem que fazer, mentalmente e fisicamente, pra gente atrair pra nós o que nós queremos, não o que nós não queremos. Esse é um grande problema. E geralmente a gente faz o oposto. A gente atrai pra gente o que a gente não quer. Percebam isso na vida. Tudo que a gente não quer é o que a gente faz. Mas se você analisar por trás disso, você vai ver que sua mente está sempre fabricando coisas negativas, depreciativas e te prejudicando de alguma forma. Deixa eu dar um oi aqui para vocês. Eu falo demais, né? Meu Deus do céu. Tudo bem, Áurea Mello? Boa noite para você também, querida Cida. Como vai você? A Tânia Rezende. Tânia, vamos conversar daqui a pouco. Sua pergunta está separadinha aqui, tá bom? Raquel tá aqui com a gente, Simone, né? O pessoal do grupo tá sempre com a gente. O Elton, né? Que viu o programa na terça-feira pela primeira vez. Espero que esteja gostando do assunto, do tema. A Vera tá aqui com a gente também. O Augusto tá aqui também. Gente, muito obrigado, viu? Vamos lá, vamos continuar aqui para minha pauta das sombras. Tá, já falei sobre as 5 sombras, como elas trabalham e o risco da gente trabalhar com a quinta. Então vou deixar algumas perguntas para você fazer antes de você ir dormir. A gente fala assim, nossa, eu quero tanto que tal coisa aconteça para mim, sabe? Eu sinto que eu mereço. Aí vem uma vozinha e fala, não, você não merece não. Porque você já fez isso, você fez aquilo, aquela vez, tal coisa. Olha isso. Essa vozinha é a sombra. Ela tá te falando, não merece não. Se você não souber trabalhar, fala, mereço sim. Fica quieta aí.
E você vai trabalhar a meu favor. Você está aqui para trabalhar para mim, não contra mim. Você vai falar uma vez, duas, na terceira lá. Ah, tudo bem então. Merece sim. Merece. É aquelas pessoas que têm aquela mega autoestima, que às vezes até se fala assim, meu, que pessoa irritante. Mas as coisas acontecem e fluem com ela. Né? A gente que fica reclamando dos outros que tem muita autoestima, que fala, ah, que pessoa... Ah, pelo amor de Deus também, se acha. Mas ela se acha e as coisas acontecem na vida dela. Porque ela crê naquilo. Então ela trabalha todas as 5 sombras sensórias. Todos. O que são essas 5 sombras, tá? Essas 5 partes das sombras. É o nosso inconsciente como um todo. Ela se divide. E se manifesta com a gente nos sonhos. Por isso que eu sempre falo para vocês, prestem atenção nos seus sonhos. Eles trazem mensagens pra gente inacreditáveis, tá? E o medo, como eu já falei em relação principalmente à sombra-mente, que ela traz pra defesa, depois pro corpo, ela paralisa, tá? Você não consegue fazer nada. É aquelas pessoas que não conseguem tirar carta. Ela estudou, ela sabe tudo do Detran, ela pode até trabalhar no Detran, ela pode dar aula, dar curso. Quando ela vai fazer a prova, ela trava. Aí a mente dela não funciona, ela confunde as placas, ela mistura tudo, aí vai pra prova prática, aí ela não lembra como troca a marcha, aí ela erra, ela pisa no freio na hora errada, é uma bagunça. Aí ela chega em casa e fala, meu Deus, eu tava completamente ensaiada, eu sei o que eu tinha que fazer, eu tô pronto. Quando eu não tô no exame, eu treino isso no final de semana, e é tudo tranquilo. Dirige melhor, né, que a pessoa lá que tá me acompanhando, e na hora que vai não funciona. Esse é um exemplo muito interessante, né? Para quem já tirou ou pretende tirar carta. Carta que eu digo para dirigir, né? É o medo paralisante, que faz parte desse conceito das sombras. Você destrói aquilo que mais ama. Eu até postei não sei se vocês viram, um tempo atrás eu postei uma mensagem. A gente destrói aquilo que mais ama, em campo aberto ou numa emboscada. Uns com a leveza do toque, outros com a dureza da palavra. Os covardes destroem com um beijo e os valentes com a espada. Mas a gente sempre destrói aquilo que mais ama. E vamos entender o mais ama como nós mesmos. Então a gente está sempre nos prejudicando se a gente não souber trazer essas energias ao nosso favor. Tá bom? Nos próximos programas eu vou dar alguns exercícios, umas coisas bem legais pra gente trabalhar com as sombras. Tem alguns métodos xamânicos que trabalham com animais. Tem alguns métodos de mentalização que trabalham com luzes. E até alguns métodos Jung. Tá? O objetivo aqui não é terapia, tá? Eu não sou um terapeuta junguiano. Eu sou só um apreciador. Mas as filosofias espirituais, elas são muito parecidas em alguns aspectos com parte da teoria junguiana. E numa parte delas, Jung fez tem um tipo de terapia que chama-se de comunicação ativa. Imaginação ativa, na verdade. E dentro das terapias holísticas, espiritualistas, tem algo muito parecido. É nós conversarmos com a nossa sombra. É um processo de relaxamento, de uma semi-hipnose, e deixar as vozes falarem, mas dar ouvido a elas. Elas vão dar nome para vocês, como se fossem entidades. Você vai perceber que você tem entidades vivendo. Cada parte, cada 5 dessas sombras aí que você tem vivendo dentro de você, todo mundo tem, elas vão dar um nome, elas vão ter um comportamento, uma personalidade, uma atitude. O que elas acham de você, o que elas acham dos outros. É bem interessante, tá? Essa pauta fica para um outro programa para eu conseguir dar andamento aqui nas perguntas que a gente vai fazer os oráculos hoje também. Combinado? Então vamos lá. Tem até alguém aqui falando como espiritualize-se. Creio que seja o Augusto. Então vamos lá. Eu vou começar falando com a Tânia Rezende. Tânia, você tá aí ainda? Espero que você tava. Eu vi que você tinha entrado. A Tânia, ela me diz assim. Eu não vou citar nomes, tá? Vamos ser de uma forma bem discreta. Eu gostaria de saber sobre uma pessoa que conheço há muito tempo e que eu não tô muito afim de ficar perto dela. Se eu pudesse, eu sumia com ela. Eu fazia ela desaparecer da face do universo. É implicância minha? Ou ela traz alguma coisa maléfica na minha vida? Aí ela cita aqui o nome da pessoa e menciona a data dela. Percebe que o tema de hoje tem tudo a ver com isso? Lembra que eu falei da sombra de defesa? É automático. A pessoa pode nem te fazer mal, só que ela faz sem querer. Porque tem pessoas que elas não são más, mas elas nos fazem mal. E nós temos que estar atento para isso.
Sabe aquela pessoa que é um anjinho, um docinho e faz bolinho pra você? Só que sempre quando você tá com aquela pessoa só vem desgrameira. Tudo errado da vida, tudo desanda. Você fala, não tem nada a ver. Você percebe 1, 2, 3, 10 vezes. Você tá com aquela pessoa, né, que tá cuidando de você, que você tá gripado ou tá de cama, mas tudo dá errado. É a sua sombra de defesa já falando. Quando você tem essa sensação, se afasta. Ouça, gente, vamos prestar atenção mais no nosso corpo. Se for só mental, vale a pena a gente dar uma analisada, se não é uma bobagem, um preconceito. Porque nós somos cheios de preconceito. Por mais que a gente ache que não, nós somos sim. Então vale dar uma analisada se não é uma coisa mental, se não é um preconceito que você está tendo. Mas se não for um preconceito, se é uma coisa que dá no seu corpo, tipo... O corpo, gente, quando se lida com a sombra, reage no corpo. Com calor, com calafrio, com arrepio... Tá? A sombra, ela reage no corpo. Sempre você vai trabalhar, tá? Eu falei, são 5 pedacinhos da sombra. A ponta dela, uma ponta é o exterior e a outra é o corpo, que é o interior. Então ela vai sempre fazer assim. Tá? Uma hora ela vai voltar. E quando ela volta, ela vem com calafrio, ela vem com uma impulsividade de você soltar os cachorros e falar tudo que você tinha pra falar. Ou ela vem com... um arrepio, quando é uma coisa mais espiritual, que é a sombra da sensibilidade. A sombra da sensibilidade fala assim, sentir uma entidade. Ela vai falar com outra sombra que vai te trazer um arrepio. Percebam, elas sempre se comunicam. Se essa raiva, essa coisa que você tem com outra pessoa, vem pro seu corpo, tipo, você se esquenta, você começa a ficar nervosa de uma forma que você sinta alguma coisa fisiológica, é a sua sombra já falando se afaste. E o melhor conselho é se afaste. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos oráculos, Tânia. Não vejo, como eu falei agora, não vejo como uma pessoa negativa na sua vida. Pelo menos não quer seu mal, tá? Não é uma pessoa que queira seu mal, não. Ao contrário, eu acho até que ela até gosta muito de você. Olha que interessante. Deixa eu somar aqui. É incrível, gente. Os oráculos, por isso que eu sou apaixonado pelos oráculos. Eles vão se conversando, né? E vai conversando com o assunto também que a gente tá em pauta e com a situação que a pessoa tá. É um caminho pra gente se conectar com o todo. Então tem a carta do Cavaleiro de Paus, que mostra que é uma pessoa que você já teve um vínculo, algum tipo de coisa espiritual. Então é uma pessoa presente na sua vida e eu não acho que ela vá sair, não, de uma forma definitiva. É uma pessoa que tem ótimas intenções em relação a você. Então ela torce pela sua felicidade. Não acho que ela seja uma pessoa invejosa ou coisas nesse sentido. Eu acho que é uma pessoa super positiva para você. Mas eu tenho a carta do carro, que é uma carta de afastamento. Nesse caso, nessa situação, ela vem mostrando que você precisa dar um outro direcionamento na sua vida. Se eu somar tudo, eu tenho a carta 10, que é a carta da roda da fortuna, que ela responde negativamente a essa questão. Então, se é melhor você se manter longe, de uma forma diplomática e sem perder o contato e amizade, sim. Porque pode ser que você venha precisar dessa pessoa e ela vai te ajudar, viu? E vai te ajudar de coração. Então, ouça suas vozes internas, seus mecanismos de defesa. Se afaste um pouco. Não precisa estar grudado o tempo todo. Ela está grudando muito, disfarce, vai dando uma afastada de uma forma diplomática, mas sem se indispor. Porque vai ser uma pessoa bem interessante na sua vida. Vai agregar, vai te ajudar em momentos que você precisar, coisas que podem, né, surgir no futuro, pelo que o tarot mostra. Mas não se indisponha com ela. Mas não mantenha ela muito grudada na sua vida, não. Porque a sua sensação tá certa, tá? Não é que ela seja má. Sem querer, ela acaba gerando coisas que não são legais pra você, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa eu falar aqui, eu anotei no papel e tô lendo na tela. A Ana Paula mandou uma mensagem pra mim. Ana Paula, não sei se você tá aí, eu não vi ainda. Que ela diz assim: estou me separando, queria muito saber da minha vida amorosa daqui pra frente. Ana Paula do dia 8/2. Não vou mencionar o ano. Vida amorosa, Ana Paula, tudo bem? Olha, Ana Paula, acho que você vai passar um tempinho aí meio solitária, viu? As coisas vão fluir, melhoram, tá? Mas eu acho que você tá um pouco fechada. Na verdade, caiu um búzio fechado em cima de Obá. Obá é um orixá muito associado a paixões, a coisas muito repentinas. E eu acho que você tá muito intensa. Então o que eu diria pra você? Aparece mais ou menos agora pro mês 7, entre junho e julho, uma pessoa na sua vida. E que vai mexer muito com você. Só que você pode sufocar essa pessoa e atrapalhar esse relacionamento,
que tinha tudo para ser bem próspero, poderia ser até um futuro casamento. Não digo de casar na igreja, mas de você até juntarem os trapinhos aí, irem morar juntos agora pro mês 7, tá? Não tá longe não de acontecer. Só que o que pode atrapalhar o pontinho de atenção que aparece aqui no seu jogo, talvez por traumas, por você estar muito ansiosa em relação ao relacionamento anterior, tudo que aconteceu, você acabar, lembra que eu acabei de falar? A gente destrói aquilo que mais ama. Você pode acabar por se prejudicar. Então tem um pouquinho de atenção nisso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tarô, se ele tem algum complemento aqui pro meus búzios esotéricos. Tem a carta da morte. A carta da morte, ela tá pontuando. Ah, que legal. Deixa eu até somar aqui, peraí. Eu tenho 13, eu tenho 15 e tenho o 11. Eu vou repetir o que eu falei, vai demorar um pouquinho, tá? Pra você encontrar o amor da forma como você quer, que é uma coisa meio Cinderela, né? Aquela coisa dos contos de fadas, assim. Não é bem assim, tá? Você vai ter um relacionamento que vai acontecer brevemente. Você perceba que eu falei entre o mês 5 e o mês... entre o mês 6 e o mês 7. E eu tenho a carta do diabo aqui me reforçando isso. Se eu somar 1 mais 5, eu tenho 6, tá? Que vem pra me falar isso em exato. A carta da morte, ela pontua realmente o final desse relacionamento que você tá. Não tem mais pra onde ir. Então é uma boa decisão, sabe? Deixa essa pessoa que você tá ter a vida dela e vai você ter a sua também, né? Ares novos, vida nova. Tente ser de uma forma harmônica, né? Sem brigas, na medida do possível. Porque você é uma pessoa muito intensa, que aparece aqui. Intensa até um pouco demais. E isso a carta do diabo marca a mesma coisa que o búzio fechado em cima de Jeová vem pra me falar. Tá? É muito intensa, é muita paixão, é muito ciúmes, é muita possessividade, você não é dona de ninguém. As pessoas têm que estar com você porque elas querem, porque é prazeroso ficar ao seu lado. E vocês têm que conviver juntos, não tem que brigar, vocês não têm que disputar poder. Tá? O relacionamento é uma convivência. Então tem aqui pontuado também no tarô a mesma coisa que o búzio esotérico falou. E eu tenho a carta da força afirmando que sim, vem esse relacionamento, é uma coisa muito positiva. Tá construtiva, é uma carta até de muita fertilidade, é uma coisa muito boa. Pode ser que ele tenha, essa pessoa tenha até um filho, tá? Não acharia difícil, essa pessoa que você vai se relacionar, ela tenha um filho, uma filha, tenha de algum outro casamento. É uma pessoa que pode ter vindo já de um outro relacionamento. E acho que mais novo, tá? Talvez, que você. Então tome um pouquinho de cuidado, a sua mensagem é positiva, as coisas vão fluir, mas tem um ponto de atenção nesse seu ímpeto aí. Senão você vai acabar atrapalhando, não deixando as coisas fluir, tá bom? Espero ter ajudado você, Ana Paula. Vamos lá. O Jobert, não sei se o Jobert tá aí. Ele mandou inbox também pra mim. Ele tá dizendo assim, gostaria de saber se eu consigo minha transferência de Niterói. Ele tá morando em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele quer voltar pra Curitiba. Eu tô em Curitiba atualmente. Eu sou paulista, mas tô morando aqui em Curitiba já 8, quase 9 anos. Então ele quer saber se ele consegue voltar de Niterói para Curitiba, que é a cidade natal dele, e quando isso ocorre. A data de nascimento dele é 31/1. Vamos dar uma olhadinha. O Jobert volta para Curitiba, volta para a cidade natal. O Jobert volta para a cidade natal. Jobert, que eu te diria que você volta, mas não é tão agora não, como você está pensando, tá? Vamos ver se eu consigo dar um prazo aqui pra você. Você tá resgatando alguma coisa aí, tá? Engraçado. Eu não sei se você tá saindo de algum tipo de relacionamento, uma coisa complicada, ou alguma fase de uma carência muito forte. A coisa acontece, tá? Eu diria que é mais pra novembro, mais pro final do ano, você vai conseguir, assim, tá tranquilamente aqui em Curitiba. Não sei se nessa empresa que você tá atualmente, você pode até... porque até corre um risco aqui de você sair dessa empresa que você tá trabalhando. Pelo que eu entendi, você tá em Niterói por um motivo profissional e tá tentando uma transferência, ou é de escola, alguma coisa nesse sentido. Pode ter algum rompante aí, algum rompimento, na verdade, o termo que eu queria usar, e você sair, ou da empresa, ou da faculdade, seja lá o que for, tá? Pode ter algum rompimento acontecendo por volta do meio do ano. E você volta para Curitiba, sim. Mas eu diria que é mais pro final do ano. Ainda tem um tempo aí para você ficar em Niterói. Mas é engraçado que o jogo ele me apontou alguma coisa aí que você tá pendente. Tá com alguma pendência, um assunto mal resolvido aí. Presta um pouquinho de atenção nisso. Tenta pensar o que tá mal resolvido.
Algum relacionamento que você terminou, que tá meio que você tá querendo fugir, ou algum relacionamento que você queria ter começado e não deu certo e tá querendo fugir. Tá? Pode ter alguma coisa nesse sentido. Geralmente quando vem esse conjunto de cartas, eles apontam algo assim que você vai ter que dar uma trabalhada, vai ter que lidar com isso de uma forma um pouquinho melhor antes de conseguir essa mudança, essa transferência, tá bom, Jobert? Deixa eu dar um oi aqui. O pessoal tá aqui. A Tânia Vier, que bom, Tânia, que você viu a sua consulta. Espero ter ajudado você. E vamos nos falando aí, vamos mantendo contato, tá? A Rosimeire tá me dizendo assim, que o marido dela tá quase 6 meses desempregado. E ele fez até recentemente 2 entrevistas, mas nada até agora. Ela tá bem preocupada, porque só ele que tá trabalhando no momento, né? Só ele que sustenta a casa, que leva as coisas, as contas. E então, isso precisa acontecer logo, né? Ela mencionou o nome dele aqui, vamos dar uma olhadinha. Rosimeire. Logo, vamos. Rosimeire, eu acho que vem rápido, tem alguma coisa muito rápida acontecendo, tá? Eu tenho 4 jogos abertos, que é o jogo do Alafiá. Um búzio em cima de Logunedé, que é uma entidade incrível, maravilhosa, que está associada à fartura, está associada a trazer o pão para casa, as coisas serem um pouco mais tranquilas, inclusive a ter um pouco mais de conforto. Então eu acho que pode ser até uma coisa inesperada, que tá para surgir, mas tá para surgir mesmo, tá? É uma coisa assim. Vamos ver se o tarô me ajuda aqui com o prazo, porque se for me basear no prazo daqui, é para ontem isso. Tem a Rainha de Paus, Valete de Ouros, o Valete de Ouros ele vem pontuar que vocês estão passando uma situação um pouquinho complicada agora, né? Acho que deve estar faltando até um dinheiro, deve estar contando com a ajuda talvez de pessoas para pagar conta, alguma coisa nesse sentido. Que isso tá completamente direcionado ao Valete de Ouros. O Valete ele pontua geralmente falta, ouros está relacionado a dinheiro. Sempre quando cai a carta do Valete de Ouros, a gente entende que a pessoa está passando por algum tipo de dificuldade financeira. Mas eu tenho a carta da Imperatriz que vem para confirmar exatamente o que eu falei. Eu acho que agora para março, tá? Acontece alguma coisa. Ele já vai estar trabalhando. Vamos aguardar, depois me dê um feedback. E vamos esperar, torcer positivamente. Mas o jogo, gente, geralmente é muito assertivo. Só que ele vai falar, evidentemente, de prospecções, de como está fluindo a energia do universo. Então, a energia está completamente propensa para ontem ele estar empregado. Tá? Uma pessoa séria, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa que a gente sabe que trabalha direitinho. Teve alguns probleminhas aí no passado, que me apontou aqui uma carta de paus que caiu anteriormente. E me confirma aqui um búzio entre o Baloaê e Herê, que talvez tenha tido algum comportamento um pouquinho, não tenha dado muito valor a alguma coisa que tinha no passado estável e acabou perdendo, né? Talvez por alguma bobagem, uma coisa infantil no sentido de bobagem. Mas as coisas mudam, tá? Eu diria que tá bem para acontecer. Então, para não ser muito assim, março, eu acho que é março. Mas vamos colocar março, abril, acontece alguma coisa, ele arruma um emprego sim, e as coisas melhoram, eu vejo vocês bem confortáveis, depois me dá um feedback, tá bom? Mas tá bem positivo o seu jogo, mas bem positivo mesmo. Adoro dar notícia assim, gente, que delícia. Tá, agora eu vou falar com a Karen. A Karen tá dizendo assim: boa noite, eu tive um breve relacionamento com uma pessoa, só que eu me envolvi bem mais que essa outra pessoa. E ainda estou envolvida. Eu gostaria de saber se há chance da gente voltar. E se sim, dessa vez se dá certo. Ela menciona a data dela aqui, ela do dia 13/3. Vamos ver se tem volta, Karen. Tem volta. Tem volta. Tem volta pra vocês. Eu acho que vocês podem até vir a morar junto. Olha que legal. Inesperado, acho que pra você, né? Você tava esperando uma negativa? Pelo que eu tô sentindo. Não, veio um jogo positivo. O Rei de Copas. Olha que interessante, gente. Que legal. Ó, tem o Rei de Copas. O Rei de Copas é uma carta. Ela não é rápida, como um cavaleiro ou como um valete. Mas ela é uma carta que ela vem com mais segurança. Então ele mostra um período de amadurecimento, tá? E o Copas é associado sempre ao amor, o Rei é sempre associado à estabilização, à estabilidade, à tranquilidade. Então as cartas de Copas, quando a gente fala de relacionamentos e vem cartas de Copas, é sempre incrível, é sempre maravilhoso. É como eu sempre ensino assim nos cursos de tarô, né? O Rei é a realização, Copas é o amor. Então você tem no seu jogo, olha que legal, o Rei é a Rainha de Copas. Então uma realização muito interessante, né? Você realmente gosta dessa pessoa.
Eu acho até que não é um amor, né? Pode até ter alguma coisa de ciúmes, alguma coisa assim, mas tem um resgate kármico aí, tá? É uma pessoa que você não conhece dessa vida, você já deve ter sentido isso, deve sonhar provavelmente muito com essa pessoa, e essa pessoa está num outro momento, nessa situação. Se você souber respeitar isso, dar espaço e apoiar e mostrar a sua afetividade, que é de uma forma independente, qualquer coisa física, sabe, sublima isso, eleva o seu sentimento para um amor verdadeiro. Eu te diria que até o final desse ano, até o final de 2018, vocês estão morando juntos. Tá bom? Essa é a minha visão aqui pro oráculo. Espero que dê certo, espero ter ajudado você. Vamos lá, quem mais está conversando aqui comigo? Leslie, a Leslie eu acho que eu vi ela aqui também que entrou online aí. E a Leslie ela quer saber da vida espiritual. Vamos dar uma olhadinha, Leslie, como tá a sua vida espiritual? Vida espiritual de Leslie, tudo bem? Tá tudo bem. Também, novamente, olha que legal. O Logunedé tá falando muito nesse jogo. Eu não sei se é o orixá, mas acredito que você seja filho ou tem uma grande influência de Oxum. Porque ela vem também bem manifestada aqui, tá? Vem um Logunedé junto com Oxum. Falando que ela mostra assim que você tem muito amor pela espiritualidade, mas o que eu acho, assim, um ponto de... uma dica é um rompimento, tá? Por que eu tô falando de rompimento? Porque eu tenho dois búzios que caem fechados. Um em cima de Euá e outro em cima de Oxumaré. Então pode ser até que você venha encontrar uma nova casa, tá? Algum local espiritual, algum tipo de reunião, algum grupo que você vai se identificar e voltar a estudar e praticar a sua espiritualidade. Eu acho que nesse lugar que você tá, já meio que deu o que tinha que dar e você meio que sente isso. Acho que é por isso que você tem dúvida, né? Sobre sua vida espiritual. Você está sentindo que meio que o que você poderia absorver lá de conhecimento, de coisas nesse sentido, acabou um pouquinho lá e você é um pouco maior. Você quer mais o mundo, né? Então sempre válido você estudar, ler. Hoje em dia a gente tem tanta coisa interessante para aproveitar a espiritualidade, o esoterismo, né? Um caminho tão vasto. E eu acho que esse é o seu caminho. Não me surpreenderia eu ver você futuramente praticando algum tipo de oráculo, ou astrologia, ou tarô, os búzios esotéricos, runas, numerologia, alguma coisa nesse sentido mais esotérico, porque aparece bem forte aqui, pontuando no seu jogo, tá? Eu acho que é uma coisa que você vai se identificar bastante e as pessoas vão gostar. Você vai começar a jogar, vai ser aquela coisa, vai jogar para um amigo, vamos ver aqui, eu estou estudando tarô, vamos tirar suas cartas aqui, ver o que fala. E você vai tirar e vai dar tudo certo, aquela pessoa vai adorar e vai falar para outra. Eu acho que tem muito a ver com você isso, tá? Eu tenho a carta da temperança, né? Talvez até algum centro, algum local que você conheça, não sei onde você mora. Mas que seja numa outra cidade, num local um pouquinho mais afastado de onde você tá. A carta dos enamorados pontuando exatamente esse período de confusão. E confusão no sentido que as coisas não estão fluindo, né? Estão um pouquinho estagnadas. E a carta do imperador, tá? Que ela me marca super positivamente, você assumindo a sua própria espiritualidade, tendo domínio e controle do seu poder, da sua característica mediúnica e trabalhando isso de uma forma construtiva para as outras pessoas. Deixa eu fazer uma soma aqui. Agora nesse período a dica que eu te dou é para você se voltar um pouquinho para si mesma, tá? Não saia por aí buscando casa desesperadamente. Eu preciso voltar para um centro, eu preciso ir para um centro, eu tenho que frequentar meu centro. Você está num período meio que interno, de introspecção e de se conhecer um pouquinho melhor e conhecer outras verdades dentro de você mesma. O caminho que eu te indico é o esotérico. Vai estudar, vai estudar o tarô, vai estudar a numerologia. Eu acho que vai ser uma coisa que vai dar uma guinada na sua vida de uma forma maluca e que você não vai nem acreditar, tá bom? Espero ter ajudado você, Leslie. Vamos lá, controlar aqui o horário. Tô tentando falar com todo mundo hoje que eu marquei aqui, que eu pontuei. O Rosemary tá... Obrigado, Deus abençoe. Obrigado você, né? Muito obrigado você também por confiar e mandar pergunta. Vamos torcer, Rosemary. Vamos torcer que a energia aqui é muito boa, tá? Vamos saber captar essa energia do universo e colocar... Lembra que eu falei das sombras no começo do programa? Então tá aqui, ó. A sombra do corpo, a sombra da mente, a sombra da sensibilidade... Vamos usar essas sombras, essa energia, para trazer aqui, ó, para a quinta, que é a sombra do meio, a realização. Vamos lá vibrar positivamente, porque o astral está propenso, hein? Canaliza isso através da sua sombra da sensibilidade, tudo isso que eu falei, que
vai acontecer, a energia tá fluindo já, tá acontecendo já. E joga isso para suas outras sombras. Se chegar aqui na quinta, já é, tá? Já aconteceu, é para ontem. Tá. A Kátia tá falando assim pra mim, ela cita o nome de uma pessoa, que aconteceu uma situação bem desagradável no trabalho. Uma pessoa até que ela gosta, que ajudou ela em momentos que ela precisou. E essa pessoa meio que confundiu um pouquinho as coisas e teve até uns comportamentos meio esquisitos, que parece que tem umas coisas meio, umas loucuras. Então isso dá uma insegurança nela que, né, o que eu faço, por onde eu ajo, corro risco, o que eu faço, estou preocupado com o que pode acontecer com esses comportamentos estranhos dessa pessoa. Vamos dar uma olhadinha aqui, Kátia. Ah, Kátia, não, olha, eu acho, eu tenho, tá, nossa, eu tenho os 4 búzios fechados. É uma caída que não é legal. E um búzio fechado ainda cai em cima de Baloê, tá? Dentro dessa metodologia que eu jogo, quando cai dessa forma, pode estar sim associado a algum tipo de confusãozinha mental, algum tipo talvez de até uma psicose, uma coisa não grave, mas leve, tá? Toma um pouquinho de cuidado com isso, realmente é um alerta, tá? Que o búzio dá pra você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tarô, mas distância, tá? Dessa pessoa, mantenha-se distante, não é legal, tá? Já não caiu legal os búzios esotéricos. Nossa, Kátia, se mantenha bem distante, tá? Eu tenho 2 cartas, eu acho que daqui até o final do ano muita coisa vai acontecer e que aconteça pra melhor, que as coisas se desencadeia de uma forma positiva, mas ó, reforçando aqui o que o Búzio falou, tá? O único arcano maior que cai no seu jogo, perguntando disso, é a carta do diabo, que é uma carta de dificuldade de comunicação, uma carta, nesse caso, de confusão, de conflito, pode estar relacionado com fofoca também, com luxúria, tá? Uma pessoa que realmente, tudo a ver com a sua pergunta, confundiu e tá bagunçando as coisas, mas problemas de comunicação, envolvendo você em coisas que você não tem que estar envolvida, cuidado, tá? Evite. Procure diplomaticamente se afastar e dando bem a distância de uma coisa para outra. Mas eu acho que essa pessoa, no prazo de mais ou menos uns 4, 5 meses, ela automaticamente se afasta de você. Talvez trabalha próximo, né? Pelo que eu me lembro que você comentou, ou trabalha junto, ela não deve permanecer muito tempo no local de trabalho, tá? Mas tome cuidado, realmente a sua sensação não é errada, não. Não tem uma energia muito positiva aí. Eu vou falar com a Renata Duzzi, que é do dia 28/6, que ela trabalha com vendas. Eu também. Renata, em paralelo ao meu trabalho esotérico, eu tenho outro tipo de trabalho. A gente sabe, né, o que é matar um leão por dia. E a Kátia também, se não me engano, trabalha com vendas. Aí ela também menciona assim pra mim, ela faz até o comentário, muito orçamento e nada de vender. Tá um problema, né? Claro que a gente tem que levar em consideração a situação, que tá dando uma melhorada, tá sim. Tá? Se vocês não perceberam, comecem a abrir mais um pouco a mente e os olhos. Vocês vão perceber que a situação social e econômica do país, independente de político, não me interessa, por isso não falo sobre isso, mas está dando uma melhorada. As coisas estão voltando aos pouquinhos a engrenar, a começar a acontecer. Aí você fala muito olho gordo e inveja. Isso não é tão importante não, tá? Porque tem muito olho gordo e inveja, e por que você pega? Se o problema é esse, você que está pegando, o problema está com você, não está com quem coloca. Então presta atenção um pouco nisso, que isso aí não faz... Não acho que seja esse o problema. Vamos dar uma olhadinha aqui. As vendas da Renata, as coisas vão melhorar. Renata, eu acho que as coisas melhoram, eu não sei com que tipo de produto que você trabalha, tá? Mas agora pro mês 6 eu acho que pode surgir uma proposta profissional num ramo diferente pra você. Eu confirmo isso com esse Cavaleiro de Ouros, tá? Pode estar vindo um novo trabalho aí, algum tipo de proposta pra você, próximo ao mês de junho. Alguma coisa um pouquinho diferente do que você está fazendo. Mas as coisas realmente agora, no momento, na carta do presente, lembra que eu falei? Do Valete de Ouros, que é uma carta que mostra realmente uma situação difícil e está aqui comprovado. Lembra que eu comentei antes? Que o Valete nesse sentido vai significar pouco, Ouros a gente sempre associa com dinheiro. Foi uma carta que caiu agora há pouco, né? Que eu mencionei que era uma carta que mostrava uma situação um pouquinho complicada, dificuldade para pagar as contas. Então ela vem aqui, tá aqui também a carta. E o Imperador, tá? Marcando que as coisas vão se resolver. Você é uma pessoa muito forte, dinâmica. Eu acho que as vendas têm tudo a ver com você, porque você é uma pessoa que tem um poder de convencimento muito forte. É boa de argumentos, fala muito bem. Tem uma energia, consegue se sintonizar com as pessoas, é firme, passa segurança na sua venda, no seu trabalho. Então, em relação ao trabalho, eu acho que você está num ramo que tem tudo a ver com você. É um períodozinho, tá? Que está um pouquinho difícil.
Tenha um pouquinho de paciência, as coisas melhoram. Vem agora esse mês, agora e o próximo ainda está um pouquinho difícil. Abril começa a dar uma clareada, começa a ter os orçamentos começam a se concretizar em vendas efetivas, mas eu acho que para junho acontece alguma coisa, tá? Talvez até uma mudança de emprego, ou alguma promoção, alguma coisa nesse sentido. Espero ter ajudado. Vamos aguardar e vai dando notícia aqui. Para nós que gostamos de acompanhar. Tá bom? A Andréia hoje a Andréia não tá aqui, ela tá assistindo. Tá ali na live, né? Gente, vai dar meu horário já. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Tem 3 perguntinhas que eu vou deixar para o próximo programa, que é terça-feira. Se der, né, nunca garanto. Sábado eu tenho os meus mapas, tem bastante mapa para fazer, graças a Deus. Que as pessoas estão buscando o autoconhecimento, querem fazer essa consulta mais individualizada, se conhecer melhor, fazer o mapa astral, jogar os oráculos de uma forma por Skype, né, uma forma mais pessoal. Quem tiver interesse em fazer as consultas, é só enviar um e-mail para contato@espiritualize-se.com.br e vão as informações de como funciona, datas, horários que eu tenho disponíveis, valor. Lembrando sempre que eu atendo só por Skype, tá? Não faço atendimento presencial nesse momento. O que é maravilhoso, por sinal, o Skype, porque eu consigo conversar com o Brasil inteiro. Atendo pessoas de Portugal, atendo pessoas da Espanha. Eu atendi outro dia uma pessoa que estava na Irlanda, olha, um brasileiro que está morando na Irlanda, que adora esoterismo, queria fazer um mapa astral, ter uma ideia das perspectivas, se ele ficava na Irlanda, se ele deveria voltar para o Brasil. Foi muito bacana. Então, se você tem interesse, manda um contato para contato@espiritualize-se.com.br. Eu peço sempre que vocês compartilhem minhas lives, que é uma forma de ajudar a divulgar não só meu trabalho, mas divulgar também a espiritualidade. Eu acho que tem tanta coisa, gente que fala tanta bobagem por aí, e eu tento ser muito sério, as coisas que eu falo eu realmente acredito. E tento levar uma palavra que faça as pessoas refletirem e terem uma melhor qualidade de vida. Se voltarem para si mesmas e serem hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, quem puder compartilhar, compartilhe para que a gente traga mais pessoas para vir congregar com a gente, trocar ideia e nos conhecermos melhor. Tá bom? Sempre vou pedir para vocês a gentileza do compartilhamento, da indicação do meu trabalho. Porque vocês estão ajudando não só a mim, mas a linha espiritual, o tipo de trabalho que eu sigo e realizo. Hoje eu vou ficando por aqui. Se tudo der certo, no sábado eu não garanto, mas talvez no domingo eu dê uma passadinha aqui. Mas de toda forma, se não der certo, todas as terças e quintas, às 21 horas, aqui no Facebook, no Espiritualize-se. Acompanhe lá o blog também, www.espiritualize-se.com.br. Eu sempre estou postando lá uma matéria interessante. Tem a personalidade de todos os orixás. Você quer ler a personalidade dos orixás, ver qual mais se identifica com você? Vai lá no www.espiritualize-se.com.br. Na descrição aqui do vídeo também tem todas as minhas redes sociais para quem tem interesse em me acompanhar. Passou rapidinho a hora, né? É um prazer estar com vocês, por isso que passa tão rapidinho. Porque eu gosto muito do que eu estou fazendo e é um prazer a companhia de vocês. Bom, namastê. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E boa sexta-feira amanhã, gente. Até mais.